Se sentimos dor é porque temos alguma coisa danificada ou machucada no nosso corpo, certo? É errado, gente. Os estudos mais recentes mostram que boa parte das dores na lombar, no joelho, no pescoço, nos ombros, não tem relação com algum tipo de desgaste ou aqueles probleminhas encontrados nos exames de imagem, como o quê? Como hérnia de disco, condropatia, artrose, tendão rompido, protrusão. Mas aí você deve estar se perguntando, se não vem desses desgastes, por que sentimos dor? Isso é o que a gente vai descobrir agora em mais um programa do Fala aí, Roots. Olá, rotizeiros! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do programa Fala aí, Roots. Eu sou Elizabeth Pinheiro, fisioterapeuta e proprietária aqui da Roots, e hoje iremos discutir sobre o que os exames de imagem não te contaram. Ai, acho que eu preciso ir no médico. Eita, aqui no meu exame diz que eu tenho discopatia degenerativa e protrusão em L3, L4. Tá explicado de onde vem a minha dor. Se identificou, né? Provavelmente sim, você e várias outras pessoas, porque esse é o processo comum de alguém que sente dor. A gente sente dor, a gente quer entender de onde a dor vem. E aí, normalmente, a gente vai em um médico, é solicitado um exame de imagem, o mais comum é uma ressonância, e aí, quando a gente pega o resultado do exame, aparece um monte de probleminha, de desgastes, e a gente tende a fazer uma relação direta de que a dor vem daquilo ali que foi encontrado no exame. O problema, gente, é que isso não é verdade. Em um estudo de 2015, com pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas que não tinham sintomas nenhum, não sentiam dor, esse estudo quis justamente saber o que é e como é a coluna de pessoas que não têm sintomas. Basicamente, queria ver se era tudo bonitinho lá dentro, saber o que é que eles iam encontrar, para saber se tinha alguma coisa diferente de pessoas que sentiam dor. E sabe qual foi o resultado desse exame, ou desse estudo? Eles viram que, gente, olha só, essa tabelinha aqui eu trouxe para vocês direto do estudo, tá? Pessoas com 20 anos de idade, aquelas pessoas bem novinhas, 37% delas já apresentavam algum nível de degeneração do disco. O que é o disco? Sabe a hérnia de disco? É um problema no disco, numa plaquinha que fica ali na coluna entre duas vértebras. Então, em pessoas com apenas 20 aninhos de idade, 37% delas já apresentavam o quê? Algum nível de desgaste, de alteração, de degeneração. Quando a gente vai aqui para a tabela dos 50 anos de idade, esse número, gente, sobe para 80%. Ou seja, quase que a maioria das pessoas com 50 anos de idade apresenta algum nível de degeneração do disco. Mas essas pessoas, lembrando aqui, elas não tinham dor. Vamos aqui agora para a parte onde fala sobre protrusão do disco, tá? Que é o quê? Um estágio mais avançado da degeneração do disco. Nesse estágio aqui de protrusão, pessoas com 20 anos de idade, 29% delas apresentavam algum nível de protrusão. Quando a gente vai para a idade de 50 anos de idade, esse número sobe para 31%. E essas pessoas não sentiam dor. Então, aqui é bem claro e bem nítido de que a gente não pode fazer logo de cara, assim, associar a protrusão à dor na coluna. Porque eu posso ter protrusão sem dor. Eu posso ter degeneração do disco sem dor. Eu posso ter hérnia de disco sem dor. Vamos agora para um outro estudo que fez a mesma ideia desse primeiro estudo, só que agora com foco no joelho. Eles queriam ver o que é que tinha nos joelhos das pessoas que não sentiam dor. E nesse segundo estudo, eles avaliaram aí pessoas entre 25 e 73 anos de idade. Ou seja, pegaram todo mundo ali, né? E viram, sabe o que, gente? Viram que 62% das pessoas apresentavam algum nível de condropatia, condromalácia, que é o desgaste da cartilagem. Com certeza, quem sofre de dor no joelho já fez exame de imagem, já ouviu essa palavra, condromalácia, condropatia. E não só isso, não apenas 62% já tinham
algum nível de condropatia, mas 41%, quase a metade, tinham grau 3 e 4. Para quem não sabe, grau 4, na verdade, é o nível máximo de condropatia, de desgaste, tá? E mais uma vez relembrando, essas pessoas não sentiam dor. Então, gente, isso fica claro aqui que é possível sim a gente ter uma hérnia de disco, a gente ter um desgaste no joelho, uma condropatia grau 4 sem dor. É possível. E é claro também que a gente não pode, agora que vocês já estão sabendo isso, não pode fazer essa relação direta. Ah, meu joelho dói porque eu tenho um desgaste na cartilagem, porque eu tenho condropatia grau 3, grau 2, grau 4, que é super comum de eu escutar aqui na clínica. Quando os pacientes vêm pela primeira vez na avaliação, eles já dizem, ah, Elizabeth, eu sei de onde vem minha dor. É que eu fui lá, fiz o exame, eu tenho condropatia nos 2 joelhos, por isso que meus joelhos doem. Não, gente, não podemos fazer essa relação e podemos tratar para você ter sua condropatia, faz parte do envelhecimento, tá? Todo mundo vai ter algum grau de condropatia ou de hérnia de disco em algum momento da vida, mas é possível ter isso sem dor. Então, a dor, ela é um super processamento que o nosso cérebro faz, recebendo informações sim da nossa parte física, do joelho, da cabeça, do pescoço, de tudo, tá? Tá sempre chegando informação lá no cérebro para saber como é que tá. Mas, além da parte física, o cérebro também recebe informações e associa com a parte emocional, com os medos, com as crenças, com o contexto que a gente está ali naquela situação, naquele momento. E depois que ele analisa todo esse globo de fatores, é que ele vai dar o veredicto final aí de com dor ou sem dor. Então, é importante aqui a gente fazer o quê? Entender parte por parte desses fatores que formam a dor. A parte física, ela é importante? Claro que sim, tá, gente? Então, por exemplo, quando a gente, por um acidente, corta o nosso braço aqui, a nossa pele, é importante que o nosso cérebro perceba aquilo ali como algo perigoso, né, para fazer a gente agir. Então, é importante que ali doa, para a gente saber que o nosso braço está machucado e poder cuidar do ferimento para evitar infeccionar e tudo mais. Porém, não é todo dano que o cérebro considera como algo importante, tá? Então, não é todo dano que ele vai lá alertar e dizer que está doendo. Por isso que algumas pessoas com condropatia, com hérnia de disco, elas não sentem dor. Sabe por quê? Porque esses desgastes, hérnia de disco, as condropatias, eles são parte do envelhecimento, tá? Então, é só uma prova de que você está vivo. E o cérebro não vê isso como algo ruim, como algo problemático. A gente aqui tem a ideia de que tem que estar tudo perfeitinho, liso, para ser considerado normal. Mas não, o nosso cabelo ele não fica assim pretinho a vida inteira. Quando eu chegar aí nos meus 50 e poucos anos, 60, eu vou começar a ter o quê? A descoloração do cabelo. O cabelo começa a perder a cor, né? Então eu começo a ter cabelos brancos. E nem por isso a gente está chorando, ou nem por isso a gente está sentindo dor. Mesma coisa com nossa pele. A nossa pele não fica assim lisinha para sempre. Ela vai perdendo sua elasticidade, ela vai ficando aquela pele mais ressecada, faz parte do envelhecimento e nem por isso a gente sente dor. Então, esses desgastes, eles também fazem parte do envelhecimento, certo? Então, não se assustem se vocês fizerem um exame aí de imagem e aparecer algum tipo de hérnia de disco, de protusão, tem algum defeito em vocês. Mantenham a calma, que é bem provável que a dor não vem disso, tá? Sabe quando a hérnia de disco ela se torna realmente algo assim importante? Quando ela começa a irritar os nervos. E quando isso acontece, as características elas são bem marcantes. Não é só aquela dorzinha naquela região, não. É uma dor que vai descendo atrás aqui da perna até o pé. Tem sinais de formigamento, tem sinais de dormência, perda de força. Os sinais são tão claros que nem exame de imagem seria preciso para a gente conseguir identificar uma pessoa com uma hérnia de disco, vamos dizer assim, verdadeira, uma hérnia de disco que é importante e que precisa de alguma atenção. E esses casos em que a hérnia de disco é realmente importante, acontece só em 5%, tá? Então, se você só tem uma dor na região, se você não tem outros sintomas como o que eu falei aqui, relaxe que provavelmente sua dor não vem da hérnia de disco. Então, Elizabeth, me diz por que dói, se não é hérnia de disco, o que for, mas por que dói? 99% das dores, gente, elas são consequências de desequilíbrios musculares. Como assim? Músculos que começam a trabalhar muito porque tem outros espertinhos, sabidinhos,
que não estão fazendo seu papel direito, que estão trabalhando de menos, que foram farrar sem permissão. E aí, esses músculos que ficaram sobrecarregados, cobrindo a falta desses outros que saíram, eles estão como? Eles estão estressados, eles estão cansados, eles querem descanso também. E a forma deles falarem isso para você é o quê? Doendo. Então, na verdade, aquelas regiões que doem, aqueles músculos que estão sobrecarregados, eles são seus melhores funcionários. Eles estão com um excesso de trabalho. Por isso que você sente mais eles, porque eles estão te dizendo isso. Já quem está fora da empresa, nem lá está para dar as caras, você nunca vai saber, você não sente dor. E são esses bonitinhos aí que a gente precisa ter muita atenção, porque a gente precisa trazer eles de volta para distribuir a carga de trabalho. E aí os músculos que estavam cansados, eles pararem de reclamar e a dor também passar, tá? Mas o que é que faz esses músculos se bagunçarem dessa forma? Alguns fatores físicos, como a falta de mobilidade, então se você é mais rígido, em outros vídeos a gente já conversou sobre isso. A falta de mobilidade faz esses músculos ficarem um pouco mais sobrecarregados. Parte emocional, que a gente vai falar já já, gente. A parte emocional tem um peso enorme. Seu estilo de vida, sua forma de se alimentar. São tantos fatores que podem fazer esses músculos se desequilibrarem, saírem aí do seu funcionamento normal, que a gente não consegue nem detalhar, nem a ciência consegue detalhar em um paciente, tá? São a junção de vários fatores. E aí agora a gente vai entrar justamente na parte sobre como é que a parte emocional tem uma influência na dor. A parte emocional tanto pode gatilhar uma dor, então, por exemplo, quando a gente está muito estressado, a gente pode ter dor aqui na região do estômago, porque a gente pode ter um aumento da produção do ácido no estômago e isso gerar algum tipo de dor. Então, ela pode tanto gatilhar uma dor, como também ela pode intensificar uma dor. Como assim? O nosso estado emocional, para estressado, para ansioso, esses estados emocionais ruins, eles tendem a nos deixar mais sensíveis à dor. A gente fica menos tolerante, a gente sente dor com mais facilidade. Eu não sei se já aconteceram com vocês, mas aqui os pacientes costumam relatar isso muito. Ah, doutora, vivia com dor nas costas, somente no trabalho, sentada no trabalho, não sei se é minha cadeira, mas olha que interessante, doutora. Eu saí agora de viagem 15 dias e sabia que eu não senti uma dor sequer, mas aí eu tive que voltar para o trabalho e voltou tudo de novo. Aí eles falam, eu realmente acho que é a cadeira. E não é a cadeira. A diferença entre o férias e o trabalho é justamente o nível de estresse, de ansiedade, de cobrança. Quando a gente está de férias, a gente não tem esse nível de estresse. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro lá, algumas regiões do nosso cérebro, ficam mais tolerantes, menos sensíveis à dor. A gente sente dor com mais dificuldade. Já quando a gente está no trabalho com essa pressão do estresse, isso gera alterações dentro do nosso cérebro, tá? Produções de substâncias que fazem com que o nosso sistema que inibe a dor, aquele sistema que faria que a gente não sentisse dor, ele fique ali meio que com a sua atividade alterada. Então, a gente acaba ficando mais sensível à dor, menos tolerante. Então, o estado emocional, ele pode intensificar em casos de estresse e ele também pode diminuir o nível de dor quando a gente está em um espaço, em um momento, em um contexto de relaxamento, de praia, de férias, de não pressão. Aí, para esses pacientes que justamente chegam aqui com questões de dores nas costas e vêm dizendo que é por conta da hérnia de disco e da cadeira que está lá sentada, normalmente eu pergunto, quando você estava lá de férias, você acha que sua hérnia de disco, ela, tipo assim, foi embora? Ou você acha que você ainda tinha essa hérnia de disco? Aí, normalmente eles falam, eita, doutora, eu tinha, né? Eu digo, tinha. E estava sem dor, não estava? Ele disse, estava. Então, vocês veem, isso eu falando com os pacientes. Então, você percebe que sua hérnia de disco pode ficar aí e você pode não sentir dor? Ele disse, é verdade. E aí a gente começa a fazer todo o processo de avaliação, de tratamento, e esse paciente sai daqui sem dor, com hérnia de disco, mas sem dor. Então, aqui eu vou sempre trazer esse reforço para vocês de como é possível a gente ter hérnia de disco, desgastes, enfim, sem dor, tá? Vou bater na tecla aqui até isso entrar na cabecinha de vocês.
Então, eu acho que ficou agora aqui bem claro que esse estresse, esse estado emocional, ele também pode te fazer com que você sinta mais dor. Não porque tem algo mais grave no seu corpo, tá? Mas porque o cérebro também identifica esse excesso de estresse como algo perigoso. Então, ele tende a deixar você mais alerta, mais sensível, para você perceber ali que você precisa dar uma maneirada também na sua parte emocional. Outro fator que faz a gente sentir mais dor tem uma relação aí também com a parte emocional, são nossos medos e nossas crenças, ou seja, o que a gente tem medo e no que a gente acredita. Um exemplo aqui bem clássico, gente, são de pessoas que têm fobia à agulha. Lá é você mesmo. Opa! Nem que eu pego. Ô Jesus! Deixa, você mexer vai machucar. Oh, minha linda! Oh, Jesus Cristo! Uma agulha mais pequenininha. Oh, Jesus! Ah, Maria! Se você mexer, vai te machucar, viu? Oh, Jesus Cristo, me ajuda agora, Deus! Ai, Não mexe, não. Não pegou a veia, não. Você mexeu. Pelo amor de Deus! Vai ter que furar os braços. Maria, só não desse não. Sai, sangue dog! Pode abrir a mão? Oh, Jesus Cristo! Segura, que agora é os braços. Segura. Não vai mais não. Essas pessoas que têm fobia à agulha, elas tendem a sentir mais dor do que uma pessoa que não tem fobia de agulha, não é? Tem algumas pessoas, a gente vê aí, como esse vídeo, de casos de pessoas, de homens fazendo escândalos para aplicar uma vacina, uma injeção ou tirar sangue. E esse escândalo, gente, não é drama. É assim, eles estão sentindo dor realmente, ou eles estão com medo. Eles sofrem por antecedência, porque esses medos tornam o nosso corpo mais sensível, menos tolerante à dor também, tá? Eu sou meio que parte desse time aí. Quando eu era pequena, tinha aí meus 9, 10 anos de idade, acredito que eu estava doente na época e minha mãe me levou para tipo um postinho de saúde de pediatria. Na época que eu morava ainda lá em Natal. E eu acho que eu fui tomar soro, não foi nem levar injeção nem nada, foi tomar soro. Porque eu estava meio desidratada, enfim. E aí, não sei se era médica, se era enfermeira, a mocinha lá veio com agulha. Criança normalmente já tem medo, né? Já tem fobia. Então eu já estava começando com aquelas lágrimas caindo. Realmente não queria fazer por medo. E aí ela foi lá e pegou minha mão. E eu esperneando e veio mais duas pessoas, minha mãe e mais outra pessoa, me segurar para ver se ela conseguia pegar a minha veia para poder botar o soro. Imagina só meu cérebro como é que estava. Eu já tinha medo, já era criança, né? A gente já fica meio assustado. Agulhas envolvidas, a gente pira. E ainda por cima, o contexto em que eu estava, com 3 pessoas me segurando para poder colocarem uma agulha para mim. Com certeza meu cérebro percebeu, claro, que aquilo ali não era um contexto confortável, era um contexto de sofrimento. Então, minha tolerância à dor vai lá para baixo. Eu sinto dor com muito mais facilidade diante desse quadro. E a mulher acha colocar lá a agulha, colocar a agulha. Eu chorando, já estava fazendo um show dentro do espaço lá, dentro não era um hospital não, um centrinho lá, pediátrico. E no final das contas, a profissional querida ainda disse assim no final: agora eu não vou conseguir mais não porque estourou a veia. Minha gente, eu era criança, mas já tinha meus 10 anos de idade.
Você dizer para uma criança de 10 anos de idade que estourou a veia, eu pirei. Eu comecei a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mãe, minha veia estourou, eu vou morrer. No final das contas, minha mãe foi uma briga com essa mulher. Ela disse, como é que você fala que uma veia estourou na frente de uma criança? Não conseguiram colocar esse soro em mim, até onde eu lembro. Desistiram mesmo. E no final das contas, eu ainda consegui pegar um pirulitinho como prêmio de consolação depois do meu sofrimento inteiro, né? Então, gente, o que eu quero trazer com essa história aqui é que o meu drama não era drama só, tá? Realmente, eu, como outras crianças que podem estar numa situação muito parecida, ou adultos também, elas realmente sentem uma dor alta para elas. Porque todos os medos, todas as circunstâncias envoltas naquela situação fazem com que meu cérebro fique extremamente sensível, vendo aquilo ali como um cenário completamente ameaçador e perigoso. Então, ele coloca meu nível de dor lá para baixo para fazer eu perceber isso com mais veemência, vamos dizer assim, a fim de eu fazer algo. E no final das contas adiantou. Gritei, que desistiram e ninguém colocou a agulha dentro de mim, né? Então, os nossos medos, o que a gente acredita, vai impactar no nosso nível de dor. Se a gente vai sentir mais ou menos dor. Isso é super importante aqui a gente trazer. Por quê? Eu sei que na internet ou fora da internet, existem muitas pessoas que trazem informações nocebas. O que são informações nocebas? São informações que nos deixam com medo. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa que tem dor no joelho escutar de outras pessoas ou até de profissionais de saúde: você não pode agachar, porque se agachar, seu joelho vai para o beleléu, vai aumentar essa contropatia, vai aumentar esse desgaste, você vai ficar com dor, então você não pode agachar. Isso é uma informação nocebo, porque toda vez que você, pense em se agachar, como chegam muitos pacientes aqui, Elizabeth, você tem certeza que é para fazer isso? Ela já está com medo. Ela já tem uma crença de que aquilo ali não é algo bom. E aquilo ali, às vezes, faz ela sentir dor. E aí, eu bato firme e digo, não se preocupe, pode agachar. Aí, as primeiras duas, elas vai bem medo. Aí, às vezes, dói, tem uma dorzinha aqui. Aí eu digo, continua, repete mais 2, 3 vezes. E sabe o que vai acontecendo? À medida que ela vai fazendo, aquela dorzinha das primeiras repetições, ela vai desaparecendo. E nesses pacientes é que eu tenho certeza que o problema da dor não tem nada a ver com o desgaste no joelho. Mas aquelas dores iniciais, aquelas primeiras repetições, está muito mais atrelada a esse medo, a essa crença que era algo perigoso. E quando ela se submeteu a fazer o movimento, o cérebro viu que não tinha ali bicho-papão nenhum, ele relaxou e ela parou de sentir dor. Essas informações nocebas, gente, isso vale também para coluna, tá? Hérnia de disco, paciente com hérnia de disco parece que morre assim de medo, é coisa do outro mundo só pedir para pegar um peso. Elizabeth, eu não posso pegar peso porque isso vai aumentar a minha hérnia de disco, a minha protrusão. Me falaram que eu não podia fazer isso. Então, essas informações nocivas, eu sei que existem com muita frequência. Então, eu estou vindo aqui para justamente quebrar esses mitos, tá certo? E tirar esses medos de vocês, porque eu sei que isso também vai ajudar vocês a sentirem menos dor. E essa questão de informação nocebo, ela é tão séria que eu vou trazer aqui o caso de uma paciente minha que eu atendi há uns 4 anos atrás, tá? Ela chegou para mim, não era nem daqui de uma pessoa, era de outra cidade. Ela veio até mim e quando ela chegou, eu não acreditei. Era uma pessoa de 30 e poucos anos de idade. A perna dela, gente, estava tão fininha. Pedi para ela deitar na maca e ela simplesmente pedi para ela fazer assim: levanta a perna, né? Tá deitadinha, erga a sua perna. Aqui, faça isso. Pasmem que ela não conseguia. Ela não conseguia porque a perna dela, ela simplesmente tinha parado de usar. Então, os músculos perderam força, atrofiou mesmo, a diferença era nítida de uma perna para outra. E isso aconteceu por conta de uma informação nocebo. Que informação foi essa? Ela apresentou uma dor no joelho, foi a um profissional, e esse profissional disse que ela tinha um desgaste no joelho e que ela deveria poupar a perna dela, porque senão aquilo ali ia piorar muito.
ela tinha uma dor simples no joelho. Era uma coisa assim, que coisa de uma sessão se resolvia. Mas esse profissional disse isso para ela. E, obviamente, ela, por ser leiga, ela não é médica, ela não é fisioterapeuta, ela é leiga, ela ficou com medo, gente, dessa informação. Ela ficou com medo, aí agora eu não posso usar mais minha perna. A ponto dessa paciente começar a subir escadas de costas para poupar o joelho, minha gente. Vocês não estão entendendo a gravidade dessa situação, não. Não era a gravidade do problema, ela não tinha nada grave no joelho. A gravidade foi a informação que ela recebeu e da forma como ela assimilou. E a ponto de que essa paciente atrofiou a perna por conta de uma informação no sebo dizendo que ela tinha que poupar o joelho para o joelho parar de doer. E no final das contas ela poupou, o joelho não melhorou de jeito nenhum, pelo contrário piorou, porque ela tirou ali tudo que o corpo precisa para evitar sentir algum tipo de desgaste, que é a força, a parte física falando, tá? A força, a mobilidade, a carga, tudo isso é super benéfico para o nosso corpo. E ela tirou isso dela. Então o joelho ficou completamente desprotegido. E ela, na verdade, começou a sentir foi mais dor. Mas graças a Deus a gente começou a colocar esse joelho para funcionar, para mexer, para colocar carga nele. E ela voltou a ter as pernas, a musculatura voltou ao normal, junto com a musculação. Sem dor, e hoje em dia ela sobe, desce, faz trilha, faz tudo, e ela ficou super feliz, obviamente, porque ela ganhou qualidade de vida de volta, tá? Então, o que você escuta falar é importante para a sua dor. Informações erradas podem fazer você sentir dor, informações certas podem fazer você sentir menos dor, tá bom? Outro ponto que a gente falou aqui também foi sobre contexto. Eu quero dar aqui um exemplo para vocês de quando o contexto pode nos fazer não sentir dor, sentir menos dor, tá? O primeiro contexto que eu falei foi aquele de quando eu era pequena, todo mundo ali me segurando, a mulher querendo colocar uma agulha dentro de mim, que faz o meu nível de dor baixar e eu sentir mais dor porque é um contexto ameaçador. Mas o contexto, ele também pode nos fazer sentir menos dor, quando, por exemplo, a gente também falou aqui, está na praia relaxando, não tem estresse, então aquele contexto é um contexto harmonioso, né, bom para a gente, então a gente também tende a ter o nosso nível de tolerância à dor alto, ou também o nível de tolerância, a dor pode ser maior quando a nossa sobrevivência está em risco. Por exemplo, você está lá andando na rua e aí de repente tem um cachorro doido lá, feroz, solto, e ele começa a querer correr atrás de você para morder você. Você, obviamente, vai ter uma reação de fuga também, né? Você vai lá, tá correndo para longe do cachorro e nesse momento que você está correndo, você às vezes pisa numa pedra, você arranha o braço no arame farpado, mas a pisada na pedra, o arranhão do arame farpado, você nem sente, porque o seu foco está sendo ali em sobreviver, o contexto ali da sua vida em risco, ele é mais importante do que aqueles arranhões ou a pedra no seu pé, tá? Então você tende a não sentir dor também quando o contexto requer mais atenção para você sobreviver. E aí depois que você lá consegue entrar em casa, fecha o portão, tá ali tentando se acalmar, aí você começa a sentir o braço arder. Eita, e quando olha, ardeu, né? Eita, arranhei meu braço, tá lá, vê o sangue escorrendo, ou começa a mancar, né? Porque tá sentindo ali a dorzinha agora da pedra no pé. Então, quando o seu contexto deixou de ser ameaçador, risco à sua vida, seu corpo ali se dá o luxo de começar a perceber as partes do seu corpo para ver se tem alguma coisa ali, algum problema que precise requerer mais atenção, e você começa a sentir os ferimentos, tá? Então, o contexto em que você está, se você está dentro de um trabalho estressante, você vai tender a sentir mais dor. Se você está na praia, você vai tender a sentir menos dor, ou se você está sendo perseguido por um cachorro, por um ladrão, enfim, qualquer coisa que seja ameaçador para a sua sobrevivência, seu corpo, seu cérebro vai ignorar completamente dores, focar que você precisa sobreviver, e o que tiver de arranhão, de quebrado depois, ele
vai só perceber e requerer sua atenção depois que você já tiver ali salvo em segurança, tá? Tá vendo, gente, que esse negócio de dor não é tão simples? Que o negócio é bem mais complexo e vai bem mais além de alguma coisa danificada, desgastada no nosso corpo. Então, bora aqui resumir o que a gente aprendeu nesse episódio de hoje, tá? Primeiro, a dor, ela pode aparecer mesmo quando a gente não tem nada danificado ou machucado no nosso corpo. Vai depender das nossas emoções, dos nossos medos, crenças e contexto. Segundo, desgaste no joelho, condropatia, artrose, hérnia de disco. Isso é normal, faz parte do envelhecimento e mesmo pessoas sem dor podem apresentar esses mesmos desgastes, esses mesmos achados nos exames de imagem. Então, a gente não precisa ficar preocupado, porque isso é algo normal dentro do nosso corpo com o envelhecimento, certo? E a gente pode ter tudo isso sem dor, sem sentir dor. E terceiro, é que a gente pode sentir um aumento de dor, a dor ela pode ficar mais intensa naqueles dias que a gente está mais estressado, mais ansioso, com mais pressão em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Não significa que a lesão que a gente tem no nosso joelho, na nossa coluna, está ficando pior. Simplesmente porque a gente está mais estressado, então o nosso cérebro ele fica também mais sensível e menos tolerante à dor, então a gente sente dor com mais facilidade. Gostaram? Então, comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, suas dúvidas, tá certo? Para eu poder responder a vocês. Deixa o joinha e compartilhe com seus amigos e familiares, porque esse vídeo é de super importância para a população inteira, tá? Então, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!